boa tarde, sejam bem-vindos a um programa com a equipa masculina do Ginásio Clube de Santo Tirso. Passo já à apresentação dos meus convidados, já cá tínhamos estado o ano passado, infelizmente na altura com más notícias, mas hoje temos boas notícias. Por isso hoje tenho comigo o treinador, o Hugo Meireles, depois tenho o Francisco Ferreira. Sou. Não, é isso. E o José Coelho, que são jogadores da equipa e capitães também, certo? Depois tenho o Jorge Fonseca. Não, o Jorge Fonseca era para vir também, que era um jogador, mas não pôde estar cá presente. Por isso, para substituir, temos o Pedro Loureiro, que é o coordenador geral, e depois temos também o Ricardo Santos, que é diretor da modalidade. A meio do programa vamos fazer aqui uma troca entre os dois, mas estão cá os dois presentes. Por isso, a equipa este ano conseguiu o objetivo, que era subir novamente à primeira divisão nacional. A confirmação chegou no passado domingo, uma grande festa e uma boa notícia para todos, certamente. Se calhar começo já aqui pelo Hugo Meireles e, antes de mais, também obrigada a todos por estarem cá presentes e por aceitar o convite do Diário Santo Tirso para esta entrevista. Hugo, há um ano publicámos então a descida à segunda divisão, mas com os olhos postos na subida. E, efetivamente foi o que aconteceu. Qual é o balanço que faz desta época? O balanço em termos de objetivo foi atingido na via, digamos, mais difícil, mas se calhar também a mais saborosa, porque conseguimos efetivamente chegar ao objetivo final, que era chegar à primeira divisão, e foi um objetivo que foi traçado não na última jornada, mas logo mal matematicamente, quando estávamos na primeira divisão, isso aconteceu. O balanço, de uma forma global, foi uma época, direi eu, de construção, que começou aí logo mal isso aconteceu quando descemos à segunda divisão, num momento difícil, mas também relembrar que foi uma época muito de reestruturação da federação. O campeonato era de 14 equipas e passou a 12, e desceram nesse ano algo que não me recordo nunca ter acontecido, terem descido 3 equipas diretas, e nós fomos a última a descer direto. Acabamos, apesar de tudo, de ter assim sucesso desportivo, mas na verdade fizemos uma época relativamente positiva, não atingindo o objetivo. E este ano foi uma época muito dura, uma época de construção. Tivemos momentos de superação, outros não tanto, onde foi uma aprendizagem, mas direi que o mais importante e o sentimento final, direi eu, não só para mim enquanto treinador, acho que para todos, foi que efetivamente conseguimos verificar que no final e no momento mais importante conseguimos ser uma equipa, e são essas memórias que acho que vão perpetuar, e nesse sentido acho que, de uma forma muito resumida, crescimento, e no momento mais importante aparecemos como uma equipa e conseguimos o objetivo que traçamos. Desde o primeiro dia o objetivo era esse, era voltar à primeira divisão. Nunca nos escondemos, gostaríamos de ter sido campeões, há que eu assumir isso, mas o mais importante, mais que ser campeão, mais que ter a taça, era isto, era pôr o ginásio na primeira divisão, onde acreditamos que é onde merece estar e onde nós também queremos estar. Então, um balanço mais que positivo. Sim. O José tem já uma vida no ginásio, há 7 anos que está no clube, tem 29 anos, embora não pareça, não é? Parece mais novo. Obrigado. Por isso, a maior parte da carreira como sénior esteve aqui, em Santo Tirso, já viu muitos altos e muitos baixos. Este ano é um momento alto, que balanço é que faz? Com certeza. Antes de mais, boa tarde. Em relação à minha passagem pelo ginásio, eu já passei por várias fases, momentos altos, momentos baixos. Dos meus 7 anos no ginásio, 3 deles foram passados na primeira divisão, felizmente, e os outros foram a tentar lá estar. Foi um clube na qual me adaptei bastante bem no início, um clube em que toda a gente sabe acolher, um clube de boas pessoas, um clube resiliente, um clube que foi de encontro aos meus valores, e sou feliz no ginásio e vejo-me lá nos próximos tempos. É um clube, como disse, vai de encontro aos meus valores, um clube resiliente, um clube que, quando não está no lugar onde merece estar, luta por o fazer, um clube muito à imagem das pessoas que o representam, como o Prof, o Ricardo, o Pedro Loureiro,
E só tenho boas coisas a dizer em relação a este clube e à forma como acolheu. E em relação à época? Em relação a esta época, foi uma época de muito esforço, uma época em que bastante tempo investido, não digo perdido, digo investido, muitos dias a chegar tarde a casa, muitas horas investidas a analisar vídeos de adversários, muitas horas investidas em musculação, em ginásios, mas que no final de contas chegamos ao final da época e tudo vale a pena com este culminar e com este desfecho desta subida de divisão. Como capitão, qual era a mensagem que passava aos outros colegas? Eu até digo mais, eu sinto que isto já valeu tudo a pena, mesmo antes do jogo final e de termos realmente subido à primeira divisão. Senti que valeu a pena quando, nos 3 jogos, conseguimos mobilizar muita gente de Santis, amigos nossos, familiares, simpatizantes, e mais do que subir, olhar para a bancada e ver aquelas pessoas a acreditar em nós e a acreditar no objetivo que traçamos desde o início, isso dá logo outra pujança e outra força para queremos lá dentro mostrar que eles estão corretos. E qual era a mensagem que passava aos colegas, desde o primeiro treino? Era essa de lutar pela subida? Sim, foi uma mensagem muito de acordo com o que o Prof nos vai sempre passando, mensagem de acreditar, mensagem de trabalho, uma mensagem de esforço, de nunca desistir, e que se nós realmente acreditarmos no que pretendemos, mesmo não sendo a equipa superior, podemos chegar lá. E foi o que aconteceu, não é? Sim, felizmente. O Francisco, então, outro dos capitães de equipa, veio o ano passado e desceu de divisão e agora, um ano depois, ajudou a colocar a equipa na primeira. Também quero que faça um balanço na sua perspectiva. Boa tarde. Antes de mais, acho que eu ainda não tinha dado os parabéns aqui a quem nos representa acima de nós, né? Ao Presidente. Para mim é o Presidente, é diretor da modalidade, mas eu chamo-lhe Presidente. E aqui ao nosso diretor também desportivo, pela magnífica época, mais uma vez, que nos proporcionaram. Eu já tinha passado por muitos clubes, foi a primeira vez na minha carreira, também já tenho alguns anos disto, em que me senti verdadeiramente valorizado, e isso é o mais importante aqui. É um clube familiar, como disse o Zé, em que nós estamos todos muito próximos e sentimos-nos muito acarinhados, seja pelo treinador, seja pelo fisioterapeuta, seja pelos diretores, seja pelos presidentes. É diferente jogar no ginásio do que jogar numa equipa como a Leixões, no Castelo da Maia, no Gondomar, que se dizem que são clubes maiores, mas aqui, tendo essa característica familiar, torna tudo muito mais especial. Isto, fazendo aqui um balanço também para a parte da época, depois é tudo muito mais intenso. Como isto é muito familiar, estamos todos muito próximos, o nosso treinador trata-nos como se fôssemos filhos, a preocupação é imensa, às vezes até podemos chamar chato, não é? Entre aspas. Mas os pais é assim. Exatamente, porque muitas vezes até queremos aquele espaço e já estão em cima de nós e os diretores também. Até o fisioterapeuta é incansável, foi muito bom e depois, como eu estava a dizer, é muito mais intenso porque 2 meses parecem 5. Depois já vamos em 4 meses, já parece que estamos há 1 ano. Estamos ali numa fase, na por cima tivemos uma fase pior antes de começar a fase dos primeiros, em que parecia que estava tudo a desabar, mas nós não podemos esquecer que não fizemos quase 140 treinos, se não me engano, 130 e muitos treinos, que eu tenho quase a certeza que nenhuma das outras equipas da segunda divisão o fez. Tivemos toda a gente preocupada connosco desde o primeiro e segundo, toda a gente a dar o máximo, muitas vezes não foi a 100%, mas só conseguia dar 80%, foi o que conseguiu, porque trabalhamos, muitos estudam, não conseguimos ser profissionais e temos essa falta de... Não temos falta de tempo para dedicar, porque se quisermos vamos consegui-lo fazer na mesma, mas não temos essa predisposição para estar aqui de manhã, de tarde, à noite, como as outras equipas se calhar têm, ou muitas outras têm. Mas se calhar só se dedicam a 100% àquilo. Exatamente, não. Mas nós, mesmo assim, conseguimos garantir o nosso máximo e fazer o nosso máximo, abdicar de muitas outras coisas, como o Zé já disse, e pronto, ali no final da primeira fase, acho que foi o término ali de uma má fase que passamos, e em que nos tornamos realmente uma equipa, com letras grandes, o Prof referiu isso, passamos a ser só um, estávamos 14 numa convocatória, ou 13, mas éramos um, e a equipa técnica fazia parte desse um, nem era uma equipa técnica dos jogadores, não, éramos todos para um, e isso realmente depois faz a diferença.
mesmo nos momentos piores, nós superamos-nos sempre. Tivemos quase a perder, quase a deitar tudo a perder no segundo jogo da segunda fase contra o CNG. Conseguimos ganhar, com eles a ter match points. Perdemos contra o Clube K lá, não deitamos a toalha ao chão, ganhamos 6 jogos seguidos. Ganhamos ao Clube K, que foi campeão em casa, sem dúvida alguma, um dos melhores jogos também. Perdemos o primeiro jogo de play-off, toda a gente já nos tinha sentenciado em casa e fomos ganhar 2 vezes a casa da primeira divisão, que é outra coisa que eu acho que é um bocado injusto, até devia ser um bocadinho reformulado isso, porque se eles estão na primeira já têm essa vantagem, não é? Pelo nível competitivo e pelas equipas que enfrentam ao longo da época toda. Mas mesmo assim conseguimos lutar, com match points contra no quarto set, no terceiro jogo, não deitamos a toalha ao chão e depois na negra o amuleto da filha do prof deu-nos a vitória. Pronto, correu bem, assim ainda soube melhor, não é? Foi, sem dúvida. Tudo que é mais difícil, depois sabemos melhor. Foi o que aconteceu. E que bem soube. Então também um balanço positivo da Sim, época. sem dúvida. O Pedro, então, que é o coordenador geral, para terminarmos, peço assim também que faça o balanço desta temporada. Sim, claro. Não jogou, mas acompanhou. Sim, não joguei mas noutra equipa, na equipa de veteranos, que também temos no ginásio, também jogamos, mas a um nível completamente diferente. Pronto, este balanço é um balanço também extremamente positivo, tal como eles já referiram. Eu recordo-me que esta foi uma época que começou para nós há mais de um ano, tal como o Hugo dizia, no jogo em que nós matematicamente vimos sentenciado à descida da divisão. Eu recordo perfeitamente que o Ricardo, o Hugo e eu, de nos sentarmos e de começarmos aí a preparação desta época. Pronto, e de facto foi uma época bastante positiva, com altos e baixos, tal como o Francisco acabou de referir. Acho que a determinada altura só mesmo nós, o ginásio, é que acreditávamos em nós. Se calhar toda a gente por fora já achava que o pior iria acontecer, mas como ele diz, conseguimos ir buscar forças onde pouca gente pensava e conseguimos dar a volta. E conseguimos algo que nunca ninguém tinha conseguido, que é ganhar num play-off a uma equipa da primeira divisão. Acho que nunca tinha acontecido. Já tínhamos estado na situação inversa. Nós Santos somos assim, não é? Claro. Nós gostamos de deixar uma marca na história. E para além do resultado desportivo, algo que nos deixou de facto muito, muito contentes foi vermos nos 3 jogos do play-off o pavilhão completamente cheio, quer com adeptos nossos, quer com adeptos da outra equipa. Pronto, infelizmente, por exemplo, no nosso jogo em casa tivemos que deixar adeptos fora, não puderam entrar, porque a lotação tinha sido atingida e por questões de segurança não puderam, mas deixou-nos extremamente felizes, é sinal que as pessoas acompanharam. E mesmo no Atlântico, nos 2 jogos, sábado, domingo, dia da mãe, os adeptos estiveram em força, puxaram do início ao fim e foram o 7º jogador e aquele um dos mais importantes também para conseguirmos a nossa vitória. Então, o coordenador-geral da equipa, para quem possa não saber, quais são as suas funções? Basicamente tem que fazer tudo o que é preciso. É um bocadinho isso, E no tal tarde como também só preciso jogar, já que ele também sabe. Não, isso já não. É um bocadinho prestar todo o apoio que é necessário, preparar tudo aquilo que é necessário para que eles tenham as melhores condições possíveis. Um dos aspectos que nós queremos sempre no ginásio é que toda a gente se sinta em casa, que toda a gente sinta que isto é numa família. E acima de tudo isso, tentamos que eles tenham todas as condições, não só a equipa sénior masculina, sénior femininas e formação, que esteja tudo pronto nas deslocações, nos jogos em casa e que tenham as melhores condições que eles possam ter. Lá está que nem sempre é fácil, não é? Tendo em conta que já falámos também, noutras épocas, da gestão de um orçamento de uma equipa, como o Ginásio Clube de Santos e outras equipas, se calhar, da primeira divisão. Sim, claro. Mas tudo se consegue com vontade, não é? E Acima vocês são o exemplo disso. Voltando aqui ao Hugo, e voltando um ano atrás, na época passada, a equipa desceu de divisão após 3 anos na primeira, desceu numa época em que desceram as 3 equipas, como já falou, o que também não era comum. Pergunto o que é que correu mal na temporada passada e como é que se deu logo a volta, ou seja, agora estamos a festejar a subida, mas o trabalho começou logo após essa descida, também como o Pedro acabou de confirmar isso. Qual pode repetir a pergunta? Ou seja, como é que a descida, não é? Sim, o ano tiveram passado. a descida, como é que depois, quando é que começou a preparação para esta mudança, para conseguirem novamente a subida?
Foi como já falámos, começou mal, recordo-me perfeitamente no jogo académico de São Mamede, nós tínhamos que ganhar. Foi um jogo efetivamente onde não conseguimos estar à altura, foi um jogo onde com certeza tivemos muita vontade, mas jogámos muito inibidos, não conseguimos sequer lutar pelo jogo, perdemos 3-0 nesse jogo e aí matematicamente ficou sentenciado. E a partir daí houve um luto normal, mas foi um luto muito rápido, no sentido que mal se estabeleceu, ou melhor, o caminho foi logo direcionado para chegar onde estamos. Não houve sequer tempo para pensar qual é que era o objetivo seguinte ou qual é que era o passo seguinte, que sabíamos que não era fácil, desde o primeiro dia sabíamos que não é fácil. Nunca ninguém é campeão ou a ganhar fácil. O ginásio tem 63 anos e esta é a quarta vez que estamos lá, por isso certamente fácil não é. Nunca ninguém, já agora aqui algo interessante, nunca ninguém tinha efetivamente ganho nenhum play-off da segunda divisão, mas o ginásio também nunca perdeu nenhum play-off e acho que esse também é um dos segredos, agarrarmos àquilo que acreditamos até ao fim. Acho que foi efetivamente esse a grande resiliência da nossa parte. Ou seja, respondendo diretamente à pergunta, foi logo começando mal caímos, quisemos nos levantar. Mas o ano, por exemplo, este ano falam que se calhar o fator de serem uma família e terem um objetivo comum e trabalharem como equipa foi o segredo para o sucesso. E o ano passado terá faltado isso? Não, são momentos, contextos diferentes. Este ano até numa fase inicial, nós, salvo erro, Samória numa traiçoa, nós apenas tínhamos 5 atletas que fizeram a transição do ano passado para este ano, ou seja, éramos uma equipa nova. Efetivamente, e isso há que agradecer ao clube e acima de tudo ao Ricardo e ao Pedro, porque dentro das poucas condições que foram feitas, uma das condições feitas era tentarmos manter o padrão de trabalho equivalente, igual, e isso aconteceu, mantemos a equipa técnica, mantemos as mesmas condições, isso foi também algo logo que nós quisemos definir. Obviamente, dentro do orçamento, que é sempre limitado, há que reconhecê-lo também, dentro do tempo que eu estou cá, que já é algum... não é um orçamento extraordinário, mas para a segunda divisão há que assumi-lo que era um bom orçamento. Acreditamos que o Capa, Caldas, também tinham orçamentos semelhantes ou até superiores, e isso veio demonstrar a dificuldade. O ano passado desceram 3 equipas, ou seja, mais 2 equipas connosco, ou seja, havia nível de algumas equipas de primeira divisão, por isso o ano passado a equipa até se conhecia numa fase mais inicial, diferente deste ano. Houve muito conhecimento, houve, como já se referiu aqui, algumas dúvidas em determinados momentos, não foi fácil de todo. Tivemos que ser muito resilientes, tivemos que nos apoiar uns aos outros, tivemos que melhorar. Acho que, acima de tudo, o segredo também foi muito em determinados momentos, não só na parte técnica, não só na parte tática, olharmos para dentro, cada um, e perceber que tínhamos que melhorar se efetivamente queríamos atingir o objetivo. Mas acredito que o ano passado queríamos atingir o objetivo, o nível é diferente, o nível competitivo da primeira divisão é superior à segunda, apesar deste ano o nível da segunda divisão ser o nível mais alto dos últimos anos, que eu me recordo, é incomparavelmente diferente. Agora, não ponho as coisas assim, não ponho que este ano fomos muito melhores que o ano passado. Contextos diferentes, jogadores diferentes também, momentos diferentes, alguém tem que descer. E o ano passado fomos a última a descer. Num ano normal não desceríamos. Num ano normal, o ano passado não desceríamos e igualámos, é também bom lembrar isso, nós descemos, mas igualámos a melhor classificação de sempre do ginásio. Então, lá está, se calhar também foi um ano mais competitivo, se calhar, entre as equipas. Foi porque de 6 equipas desciam 3 diretas, ou seja, de 6 equipas só 2 é que, digamos, se conseguiram manter, que foi a primeira e a segunda, a terceira foi ao play-off e as outras 3 desceram, ou seja, mais de 50% dessas equipas desceram. Foi um ano muito, muito duro para todos, e houve efetivamente momentos onde nós não podíamos falhar, e foi se calhar essa a diferença. Este ano nós, apesar de nunca estamos, eu sei dizia-lhes isso muitas vezes, que é melhor correr de trás para a frente,
E isso aconteceu efetivamente. Andámos sempre a correr de trás para a frente, nunca estivemos na frente. Chegámos à frente na meta mesmo, este ano. Mas o que conta é a meta, por isso está feito o objetivo. Francisco, como é que foi viver a festa de passado domingo? Foi um bocado. Ainda se nota aqui um bocadinho na minha voz. Não Também. preciso saber se foram beber e coisa, só quero a festa ali, com os adeptos. A festa, olha, para mim, os primeiros momentos, caí ali um bocadinho nas lágrimas, nem conseguia aproveitar os primeiros minutos. Foi emotivo, foi difícil, até me estou a emocionar agora outra vez a lembrar-me desses momentos, porque eu já tinha subido a visão, mas nunca tinha subido a visão desta forma, foi mesmo na última, sentia-me tonto nos últimos pontos da negra, já estava sem forças, os meus colegas também já tinham gasto as forças todas, aquilo foi uma sensação de alívio, de chegar, foi no photo finish mesmo. O fotógrafo ia tirar a foto, eu pensava que ia ganhar e nós, no último segundo, chegamos lá à frente. Festejamos muito, já foi referido aqui por toda a gente que estava lá também uma moldura humana de Santo Tirso, que foi incansável, que também nos ajudou a festejar um bocadinho. Com eles ainda foi mais saboroso, porque sentir que as pessoas estavam a acreditar em nós, que nos apoiaram, que estiveram connosco até ao fim. É uma das coisas que eu vou guardar do desporto, é esta subida de divisão, é este jogo, é este play-off. Mas quando entrou em campo sentia que podiam ganhar? Claro, sem dúvida. Eu acho que a chave foi essa. Nós todos sabíamos para o que estávamos, sabíamos as dificuldades que já tínhamos passado e que a partir daquele momento que nós quebramos essa barreira tinha que ser nosso. E nós acreditamos, por isso é que lembro-me de um momento, o prof mandou-me mensagem, foi sexta-feira depois do primeiro jogo, preocupado, como eu falei há bocado, eu estou a dar exemplos, mas nós depois vamos nos confirmando. Achava que eu estava um bocadinho cabisbaixo e mais pensativo. E eu disse, não, nós estamos preparados para a luta. Isto faz parte, foi também descarga ali. Vínhamos numa fase de muitas vitórias, perdemos em casa, caímos ali em casa, mas a esperança e a fé manteve-se no alto e nós entramos no sábado. Foi uma vitória expressiva, achei que fomos melhores, fomos claramente melhores. Eles tiveram poucas hipóteses, houve ali um set que nós caímos, mas tiveram poucas hipóteses. No domingo acho que ganhamos nós porque merecemos um bocadinho mais, porque trabalhamos muito. E se calhar com a motivação do sábado também ajudou que vocês Certo. entrassem de outra forma e acreditassem que era possível. Sim, mas todos acreditávamos. Eu acho que a maneira como nós entramos já no pavilhão no domingo, já dizia que nós íamos ganhar, porque o próprio clube estava a tentar arranjar problemas connosco. Foi ali, estava tudo a nosso favor. Nós conseguimos virar nestes últimos 2-3 meses tudo a nosso favor e aquilo tinha que acontecer. No quarto set, os match points que eles tiveram, o 22-19 e nós darmos a volta. Correu tudo da melhor forma e então o festejo, podem imaginar como é que foi. Acredito. E o José, como é que festejou no domingo? Não foi a sua primeira festa, mas esta foi especial. Sim, já tinha subido uma vez com o ginásio e esta teve realmente um sabor especial. Em 3 dias jogámos 13 sets, por isso imagino que chegamos à negra, aquilo já ninguém tinha corpo, aquilo era quem tinha mais cabeça, quem tinha mais vontade. E depois na negra viu-se ali que a nossa vontade, nós queríamos mais a subida e foi aí que foi esse o fator determinante. Depois, claro, festejar ali junto dos nossos adeptos, junto dos nossos amigos, junto das pessoas que acreditavam sempre em nós, senão nem lá tinham ido, é um sabor especial e enche-nos de orgulho ver aqui a cidade de Santo Tirso mobilizada, não só aqui no nosso pavilhão, que era mais fácil de encher, Sim, mas também deslocaram-se, foram fora, acreditaram em nós e foram sempre ela que nós precisávamos. Também, ao longo deste percurso da minha carreira aqui no ginásio, este ano foi sem dúvida a altura em que vi o pavilhão mais cheio e isso enche qualquer um de orgulho, não só a mim, que, como digo muitas vezes, não nasci ginasista, mas tornei-me um bom ginasista. Acredito que a direção, os próprios pais das crianças que lá estavam, as próprias crianças a querer ter objetivos, ou ídolos, ou exemplos a seguir. Foi bom para todos, toda a gente saiu de lá feliz e foi um dia muito, muito feliz. Prefiro também o Dia da Mãe, foi uma boa prenda para as nossas mães.
Voltando um ano atrás, pergunto também ao Francisco, que ambiente é que encontrou no balneário no ano passado? No momento em que descemos, é isso que me está a perguntar? Sim, no momento em que desceram e também durante a época. Eu acho que é muito diferente. O grupo era não era completamente diferente, mas manteve-se ali, se calhar até as pessoas muito próximas, ou as mais próximas de mim, o Zé, que eu conheço há muitos anos, o Luís também já jogou comigo imensas épocas, já tinha partilhado o balneário com eles, manteve-se também o Jorginho, que eu já conhecia do ano passado, mas muitas coisas se alteraram, entraram muitos miúdos da formação este ano, nunca tinham vivenciado isso, ou seja, alguma inexperiência, mesmo alguns atletas que este ano conseguiram chegar à reta final da época titulares, eram pouco experientes, ainda tinham pouco tempo de jogo a este nível. Ou seja, o ano passado um grupo um bocadinho mais experiente, um bocadinho mais rato, digamos assim, mais difícil de gerir, se calhar, e eu como capitão também vou tendo essa função. Este ano um bocadinho mais simples de gerir em termos de egos e em termos do que o pessoal, das decisões que o pessoal toma. Vão muito mais pelo que nós dizemos e muito menos pelas decisões autónomas que vão tendo. As grandes diferenças, acho que foi um bocadinho o campeonato, porque apesar de nós termos descido, fizemos uma boa primeira fase, fomos a 3-4 negras, que podia muito bem ter caído para nós, ganhamos 3 ou 4 jogos, se não me engano, no ano passado, na primeira fase. Ou seja, em termos de primeiras fases, se eu fosse analisar de um lado, estamos a primeira fase fizemos e se calhar a primeira fase fizemos na segunda, se calhar o ano passado a primeira fase foi melhor do que este ano. Mas depois não conseguimos ser equipa. O balneário não se conseguiu tornar numa equipa na segunda fase e nós este ano conseguimos. Foi a grande diferença. Acho que eu aprendi muito também e espero que eles tenham gostado de partilhar o balneário comigo. Gosto muito de partilhar os balneários com miúdos mais novos, como tínhamos este ano, o exemplo do Rocha, o Eduardo, o Gabriel, porque apesar de não terem ainda muita experiência e muito tempo de jogo, como nós já temos, trazem-nos outras coisas, que é aquela energia, aquela vivacidade, aquela vontade, o sorriso de estar lá dentro, às vezes mesmo errando, e eles só de estarem ali a apanhar a bola já é muito bom para eles. Eu já passei por isso e reviver isso também me traz outra motivação, traz-me vontade de estar lá e de mostrar que também um dia eles vão chegar onde eu já cheguei, que não é grande coisa, mas se eles lá chegarem já não é mau. Acho que foram essas as grandes diferenças e esperemos que ainda consigamos melhorar isso para o próximo ano, para sermos uma equipa de início ao fim. Claro. Pedro, pegando aqui no que o Francisco tocou na questão da formação, tivemos atletas da formação que subiram a esta equipa principal. Isto também é significado que a formação do ginásio tem muita qualidade. Sim, claramente, não é? Porque se não tivessem essa qualidade não conseguiam ser enquadrados no plantel, não é? E também ressaltar que isso acontece também na equipa sénior feminina, por exemplo, em que também temos várias atletas da formação que trabalham com a equipa sénior, não é? Assim como na equipa masculina. Este ano tínhamos pelo menos 3, pontualmente um ou outro também foi trabalhando e vários deles foram fazendo parte das convocatórias para os jogos também. É sempre bom contar com a prata da casa, como se costuma dizer. José, então, vocês os dois, o Francisco e o José, são líberos, eu troco os vias, não é que isso estávamos a falar de início, que as pessoas depois iam pensar que eu disse líberos, são por isso jogadores fundamentais na equipa. Pergunto ao José como é que se sente a sua importância para o clube, não só por ser um dos mais antigos, mas também devido à posição. Falando então da posição, somos ambos livres, partilhamos a mesma posição, que no voleibol pode ser um bocadinho desvalorizado porque não são os que vão lá para cima e os que saltam e os que atacam, mas fazemos um papel como o prof muitas vezes nos passa, que é liderar os processos, organizar a malta, manter a engrenagem a rodar bem para que tudo corra bem e não seja preciso, não sejamos precisos para atacar ou para saltar lá para cima. Em relação ao grupo e aos meus anos de ginásio, o que eu vou tentando fazer e o que eu vou tentando passar, não só aos mais novos que atingem a equipa sénior, mas ao pessoal que vem de fora,
é tentar passar uma imagem e passar a mensagem de que o ginásio é um clube diferente, é um clube que se pauta muito pela vontade, pela raça, por ter, não vais ter tudo, mas vão-te tentar dar tudo. E vou tentando passar isso para que os miúdos venham com vontade, sintam a camisola, que é essencial, e que sintam o peso da camisola e que possam mais tarde, quem sabe quando um dia sair daqui, passem essa mensagem e essa mensagem nunca se perca. Uma mensagem muito à imagem do nosso treinador, que nos vai tentando incutir isso, mas dentro do balneário vou tentando ter esse papel e tentando fazer com que isso seja passado. José, sente que a sua importância foi fundamental para a equipa subir divisão? Francisco. Eu ia responder. Não tem mal. Eu é que estou a brincar. Vou trocar o nome dos dois, a entrevista toda. Perguntou-me qual é que acha... Sente que a sua importância foi fundamental para a equipa também subir divisão? Sendo que também jogam os dois na mesma posição. Sim, eu Lá acho... está a posição que dizem que pode não ser a posição de ataque, mas que Sim, é uma posição eu acho que importante. sim. Eu acho que uma equipa... Primeiro, só fazer aqui uma referência relativamente à posição de líbero. Acho que as grandes equipas têm sempre um grande líbero. Não é que nós sejamos os melhores do mundo, mas está aliado ao sucesso. Se nós formos ver, a França é bicampeão olímpica, tem o melhor líbero, se calhar, de todos os tempos. O Brasil, a melhor seleção de sempre, tinha o melhor líbero de todos os tempos, antes de surgir os franceses. A Polónia, que foi bicampeão mundial, teve o melhor líbero de sempre da Polónia. Ou seja, não é uma posição que quem não joga voleibol ou quem não costuma ver voleibol vai achar que aquele gajo joga como o caraças. Mas nós que estamos por dentro, é uma posição que lidera o processo, é um treinador dentro de campo, é um líder dentro de campo, é alguém que consegue, nos momentos mais difíceis, não deixar cair aquilo, porque um atacante vai ter obrigatoriamente mais erros, não é? Tem funções de maior risco, nós temos de menor risco. Se não defendermos tanto, pode ser por mérito dos atacantes que estão a ter mais sucesso nessa ação. Se não recebemos tão bem, também pode ser devido ao sucesso que eles têm no serviço. Agora, a nossa função é organizar, é engrenar, aproveitando essa palavra que o Zé disse há bocado, olear, e eu sinto que nós somos importantes nisso mesmo. Nestes momentos, no quarto set, por exemplo, que a equipa estava completamente de rastros, tínhamos dois atletas a queixar-se da perna, um que entrou muito nervoso, outro que não estava habituado àqueles momentos, e nós temos que ser o cérebro dentro do campo, porque muitas coisas que o prof nos tenta passar nos tempos, é tudo tão rápido, tudo tão a quente, que é difícil nós absorvermos tanta informação e entrarmos para dentro do campo já com aquilo tudo dentro de nós para aplicar. E a cada ponto que passa nós temos que ter essa função. Pelo menos eu fui sempre habituado a isso, é uma das funções que nos pedem aqui, já foi falado há pouco, e acho mesmo que para uma equipa ser boa, ter sucesso, o livro tem que ter a sua importância redobrada, e eu vou dar um exemplo. Gosto muito do Gil, dou-lhe também, faço agora aqui, aproveito, tenho aqui uma câmara à frente para lhe dar um abraço, deixo que terminou a carreira este ano, e o sucesso do Leixões este ano, que conseguiu, já tinha um sucesso nestes anos anteriores, conseguiu dar o passo a seguir, porque veio um grande livro, que apesar de ser baixinho e de não mandar estouros na rede, nem servir, faz toda a diferença depois para os outros que o rodeiam terem também mais sucesso. Pois, normalmente são sempre os mais baixos, Sim, não é, sim, da equipa? normalmente sim. Mas os mais importantes. Dos mais. Ou tão mais como os outros, são pelo todos menos. importantes, pronto, mas lá está, vocês é que usam a cabeça, os outros só usam os braços. Por isso, foram os dois fundamentais também para o sucesso desta Certo. equipa. E entendem-se bem, são da mesma Sim, posição, sim, mas não são sim. concorrentes, pois não? Não somos rivais, somos concorrentes, mas não somos rivais. Não se pegam pela posição. Não. Dá para os dois. Hugo, tem um plantel com muitos jogadores, mas de facto estes dois jogadores, até pela sua posição, foram então fundamentais. Eles dois? Sim.
Foram, claro que sim. Como eu disse, como o próprio. Isto é um desporto coletivo, não é? O voleibol é um desporto coletivo e há de sempre ganhar a equipa, nunca há de ganhar. Da mesma maneira que os treinadores não ganham nada sem os jogadores, quem ganha são os jogadores, são eles que estão lá dentro. Podemos colaborar. Mas a primeira cabeça a rolar é de treinador. No voleibol, felizmente, não é tanto como no futebol. As mentalidades são um pouco diferentes e os dinheiros também são muito diferentes. Talvez por isso não rolem tantas cabeças. Mas relativamente. O que é bom, não é? Porque assim há uma Tem os seus continuidade. quês, tem os seus quês. Mas relativamente à questão, ou seja, todos são importantes, efetivamente. O importante é percebermos qual é o papel de cada um. Queria aproveitar também, ou seja, o Zezé é um dos capitães, o Chico é um capitão e falta aqui o Jorginho, o Jorge, que eu chamo de Jorginho, que também é da nossa formação, é um dos capitães, ou seja, eles têm efetivamente esse papel de agregar, têm um papel de maior responsabilidade enquanto capitães. No papel de livros, sim, eu próprio fui livro também, por isso conheço essa posição. E tem que ser um bocadinho os jogadores, além de uma parte muito técnica, tem que ser jogadores muito técnicos, de certa maneira. Não fazem pontos, mas constroem pontos e marcam diferença. Tem que marcar diferença. É como um guarda-redes numa final, se for a penaltis. Não marca golos, mas pode dar um campeonato, pode dar uma Liga dos Campeões, pode dar um campeonato europeu, por isso. Os jogadores são todos importantes e cada um com o seu papel e, acima de tudo, o mais importante, mais que as individualidades, é sermos uma equipa e isso sente-se nos festejos quando se sente equipas a festejar, são todos juntos e a equipa estende-se a todos, não é só os jogadores, é os treinadores, é os diretores, é os adeptos, ou seja, a equipa é mesmo isso, é criar interação. E pronto, e felizmente conseguimos sê-lo. Mas obviamente eles tiveram um papel muito importante, muita resiliência, de agregar quando é que era para agregar. Conseguimos também estabelecer laços, já conheço o Zé há muito tempo e efetivamente pegou ali numa frase que eu gosto muito e que nós nos identificamos muito, e é isso que eu também tento passar, que mais importante do que jogar é importante vestir a camisola. Não é usar a camisola. Pois. E nesse sentido, vestir a camisola, nós vestimos-la, eles vestiram-la. O Chico é a segunda época. E acho que apesar de tudo também fizemos, todos eles cresceram um pouquinho, mesmo sendo numa segunda divisão, um nível, não ser sempre alto, de certa maneira, como um nível de exigência como numa primeira divisão, obviamente. Mas crescemos, aprendemos e pronto, eles dois estão aqui enquanto capitães. Estão de parabéns os três e a equipa toda está de parabéns. E certamente que a experiência deles também foi importante para os mais novos, não é? Sim, sem dúvida. Um aspecto que o ginásio nunca deixa de lado é manter uma estabilidade na estrutura e nos jogadores. Este ano, por exemplo, são 3 os estrangeiros, o clube não entra em loucuras, por isso também é fundamental. Temos 4, não temos 3. São 4 Temos 4, mas na verdade são estrangeiros que, se formos fazer uma análise, não ficam mais caros que, por exemplo, com o português, não é? Não é uma área, posso se calhar aguentar um bocadinho essa pergunta para quando o Ricardo entrar a responder melhor do que eu, mas direi que, lá está, respondendo de certa maneira à pergunta, são jogadores que têm também, eles têm o desejo, acredito eu, de um dia chegarem a um patamar mais profissional, não em termos de empenho, mas em termos de profissão, só viver do voleibol. Mas neste momento têm que trabalhar, como todos os outros. Nós temos aqui, ou trabalham ou estudam, e no caso deles, eles vieram, trabalham, e de certa maneira é esse o contexto, ou seja, efetivamente não entramos em loucuras, mas não sou eu, aqui, ou melhor, construção não do plantel, porque isso também numa fase inicial foi difícil, teve as suas dificuldades, apesar de prepararmos muito cedo, mas quando começa a época, que este ano há que o dizer, foi algo muito meritório pela estrutura, porque nós em setembro já tínhamos o plantel todo a começar connosco, nem sempre isso acontece.
Nós, ano passado, tivemos na primeira divisão um jogador a chegar em dezembro, por exemplo, o que limitou também muito, e fizemos uma primeira fase, como o Chico disse, na superação também. E este ano nós conseguimos ter isso. Depois, isso também nos levou, ou poderá ter levado, em determinados momentos, se calhar, porque nós tínhamos efetivamente boas individualidades, fizemos uma boa pré-época, jogámos praticamente só contra equipas da primeira divisão e nunca desfraldámos expectativas, no sentido de fomos sempre muito competitivos, fomos crescendo, e eles sentiam que as coisas poderiam ser, não digo fáceis, mas a verdade, se calhar, sentia-se, não, isto poderá ser efetivamente nosso. E às vezes é importante também duvidar, porque não conhecemos os adversários. Não é? Não duvidar de nós, mas pode subestimar. Exatamente. E nesse sentido, a segunda divisão foi muito competitiva. Nós entramos logo num primeiro jogo a perder 2-0 contra os Mouris, onde logo aí isso veio em alta, que isto não vai ser nada fácil. E fizemos depois uma reviravolta no jogo para 3-2, que também foi muito importante para dar ali uma energia positiva, mas ao mesmo tempo um choque. E depois tivemos ali o Caldas, foi o nosso principal adversário na primeira fase, onde sentimos tremendas dificuldades, nunca conseguimos ganhar, tivemos 4 derrotas. E isso aliado à adaptação, aliado a crescimento, aliado a inúmeros fatores, que não vou estar aqui agora a discriminar, porque também teria que dissecar muita coisa, mas isso fez parte do processo, na verdade. Entramos numa primeira fase, como o Chico também penso que disse, diferentes, a querer estar diferentes no primeiro jogo, que foi logo contra o Caldas. E tivemos esse pássaro na mão da negra, tivemos a perder 2-0, tivemos a ganhar 8-5 e vamos perder essa negra, foi também algo muito emotivo, mas na verdade nós quisemos muito, mas podíamos não estar preparados a 100%, ou seja, já nos devíamos ter preparado enquanto ser equipa, antecipadamente. E é esta aprendizagem que eu levo dessa primeira fase. Contudo, aparecemos e depois foi uma segunda fase, ou seja, a fase decisiva foi sempre a não poder falhar a partir de determinado momento. Nós falhamos, isto vai ficar impossível. Nunca deixámos que ficasse impossível, mas nunca tivemos na frente. E por isso a dificuldade foi isso. Eu acho que a dificuldade, para não me alongar, foi nos tornando mais fortes. Na verdade. Então acabou por ser positiva. Foi porque nós, foi como eu disse, acho que se fôssemos campeões seria espetacular, mas nunca seria tão emocionante como foi. Este play-off até foi... a última, depois sabe sempre muito melhor. Foi brutal na mobilização, foi brutal e também que não faz qualquer tipo de sentido ter em 4 dias 3 jogos, por exemplo. Pois, há pouco... Não devem existir. Mas isso, 2 jogos já é uma dureza tremenda, em 4 dias. E depois há histórias que vão ficar para sempre. Lembro-me agora, apagão, foi na semana do apagão. Nós viemos na Madeira, o nosso último jogo foi no feriado do 25 de Abril, quinta-feira. Sexta chegamos, à noite, sábado fomos treinar. No domingo tivemos folga, na segunda-feira íamos treinar, não treinámos, foi o apagão. Mas isso foi para vocês descansarem. Já estou a ver. Acabámos de saber aqui o motivo do apagão. E pronto, e foram surgindo histórias que depois, naqueles momentos de decisão, acho que também nos disse isso, fomos dizendo e fomos agarrando uns aos outros que para acreditarmos, porque nós não tivemos efetivamente em nenhum momento da época sorte. Mas nós fomos dizendo que o momento da sorte, a estrelinha há de aparecer no momento certo. E apareceu porque na verdade tivemos o mérito de não desacreditar, mas uma equipa que está a perder 22-19 tem que ter um bocadinho de estrelinha, muito mérito, mas um bocadinho de estrelinha, e acho que a estrelinha apareceu no momento certo e se calhar é porque também foi a sua filha, não é? Que mereceu foi uma brincadeira ali para quebrar um bocadinho o nervosismo. Ganhámos, resultou, mas o objetivo principal foi um bocadinho esse, fazer ali, tentar descontrair, brinquei um bocadinho, eu estava, não sei o que é que eles sentiram, mas na verdade dentro do jogo senti-me muito tranquilo, muito calmo. Se calhar se fosse há uns anos atrás não estaria tão preparado para estes momentos, e senti que era momento de quebrar ali um bocadinho a ansiedade, tirar o foco para outras coisas, e foi nesse sentido
e se calhar ajudou, não sei. E o Ricardo e o Pedro foram, se calhar, sem dúvida, um apoio importante também em toda esta época. Sim, eles já sabem o que é que... Já lhes disse o que tinha a dizer, não há muito mais a Pode dizer. ser fofinho, se quiser. Muito mais a dizer do que obrigado, acima de tudo, pelo apoio nos momentos mais difíceis. Acabou o jogo, tinha dezenas de mensagens, mas o que me interessa são as mensagens quando eu desci de divisão, não são estas. Pois, efetivamente, os amigos são aqueles que aparecem nos momentos maus, não é? Porque nos momentos bons são a gente que é nosso amigo. E nesse sentido é isso, ou seja, eles estão, logicamente, estiveram comigo nesse momento, mas estiveram e foram muito mais importantes quando descemos de divisão. E pronto, por isso é que eu disse, eles sabem o que eu já lhes disse, e palavras como obrigado basta, e acima de tudo eles sabem que é sincero. Já temos então o Ricardo aqui bem instalado, agora é que já pode falar à frente das câmaras. Em off, julgo que o ano passado o João também tinha dito que iam regressar depressa à primeira divisão, e foi isso que aconteceu, até mais depressa do que o que se podia esperar. Como é que foi isto possível? Bem, boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado ao Diário de Santiago por esta oportunidade. Estamos aqui a contar um bocadinho deste percurso. Como é que foi possível? Foi possível um bocadinho por todos estes relatos que ouvimos aqui. Com muita resiliência, com muita união, com muita perseverança, com muito querer, com muito acreditar. Nos momentos mais difíceis, não deixar de acreditar e, acima de tudo, com um esforço enorme da parte deles, da nossa parte, e uma conquista que, sem dúvida, foi partilhada. Eu senti pela primeira vez, enquanto assumi estas funções de direção, que tínhamos os adeptos connosco, a vibrar connosco. E isso, para um jogador, que também já fui, e sou, como o Pedro, não é? Ainda somos, não me parece, mas somos, é extremamente importante. E também tivemos esse apoio nos veteranos. É extremamente importante para um jogador, para uma estrutura, sentir que, de facto, temos esse apoio. E é importante porquê? Porque o voleibol não deixa de ser um espetáculo e um jogo muito, muito, muito bonito de se ver. E sem dúvida que nós temos excelentes atletas e que evoluíram imenso, e isso deve-se ao empenho deles. E aquilo que o Zezé dizia há um bocado, chegar a casa tarde, ter que levantar cedo, é preciso querer muito também. Portanto, eu acho que houve sempre aqui ao longo da época uma identificação de par para par, de eu para com o Hugo, para comigo, deles para connosco, em que nós víamos, estávamos todos a dar o máximo. Portanto, foi sofrido, foi muito exigente, foi muito sofrido, mas se calhar por isso é que também soube assim tão bem. Em termos da organização, já falámos também sobre isso aqui hoje, o trabalho deve começar logo após a descida. O trabalho é começar logo no final da época, ou seja, o trabalho faz ao longo de uma época toda. Obviamente que ao longo da época nós vamos preparando a época seguinte, se assim não for, as coisas não ganham estrutura nem ganham solidez. E uma das coisas que tentamos fazer no ginásio é que haja solidez em todos os projetos, não só nos séniores masculinos, como nas séniores femininas, como em toda a formação. E para isso tem que haver estratégia, tem que haver planeamento, portanto as coisas não podem ser, olha, estamos na primeira divisão e agora o que é que vamos fazer? Não, há um projeto que é pensado, um projeto que é sustentado, e um projeto que é sustentado muitas vezes graças a apoios externos de patrocinadores que permitem, como há um bocado falávamos, a questão dos atletas estrangeiros. Eles não patrocinam os atletas estrangeiros, não é essa a questão, mas patrocinam muitas vezes a alimentação desses atletas, patrocinam o alojamento desses atletas, oferecem a oportunidade de trabalho extra a esses atletas. Portanto, há aqui um trabalho que faz com que o sonho se concretize. O nosso orçamento nunca deixará de ser, pelo menos a curto prazo, o orçamento possível, mas nós tentamos esticar e tentamos envolver ao máximo a comunidade tircense e quem gosta deste desporto para que nos ajude a estar onde nós queremos e a estar com os nossos adeptos e a trazer cada vez mais alegrias para Santo Tirso, para os tircenses e sobretudo para os ginasistas. E claro que as pessoas, se já estão com vocês, é sinal que estão a fazer um bom trabalho e a cativar as pessoas de Santo Tirso para o voleibol e não só para o futebol. Eu tinha um bocadinho esse termómetro e comentei isso com o Hugo. Eu tinha 2 ou 3 objetivos, metas gerais quando assumi funções, um deles era ter o pavilhão cheio. Porque eu me lembro que nos primeiros jogos, mesmo da primeira divisão, nós tínhamos o pavilhão com pouca gente a assistir. Eu disse, temos que mudar isto e temos que fazer aqui um percurso no sentido de mudar. Mas o mérito não é meu. O mérito é de muita gente que está por trás deste projeto. De todos os atletas, todos os pais, todos os seccionistas, todos os patrocinadores. Todos eles dão o seu contributo no sentido a que os filhos, os atletas sintam o ginásio, participem no ginásio, que estejam no ginásio, que queiram e os vejam como ídolos, que eu às vezes fico deliciado a ver
as atletas e os atletas, mais as atletas aqui nos masculinos, ficam deliciadas quando estão ao pé dos nossos atletas dos géneros masculinos. Que é um delírio mesmo na bancada, quando estamos a apresentar a equipa, Donzés, Francisco, ei, todos aos velhos. E nós, pronto, é isto que nós queremos, esta sensação de identificação e esta sensação de continuidade e de pertença e de família. E esta palavra família pode ter diferentes conotações, mas acima de tudo é entreajuda. Uma família é estar presente e é haver esta entreajuda. E este ano houve muita entreajuda, porque houve muitos momentos difíceis a vários níveis, e com os atletas que são de fora são sempre difíceis, estão longe da família, e aqui a equipa também é muito importante para os acolher no sentido de os fazer sentir parte, e eles fizeram um trabalho excelente nesse sentido, e basta pensarmos no que foi toda a época e no que foi a festa para perceber que estão plenamente integrados e que fazem parte, e são ginasistas já também, aqui como o Zezé. E afinal o Hugo é o pai deles, eles sentem logo. O Hugo é o pai, eu sou o padrinho, eles apresentam-nos todos assim, por isso há esse sentimento de entreajuda e nós vemos atletas como atletas, mas também como pessoas, e fazemos questão de dizer isso no primeiro dia e fazemos questão de salvaguardar isso, não de salvaguardar, mas que eles o sintam no final da época, perceber que houve este acompanhamento ao longo de toda a época, fosse a que horas fosse que problema fosse, dor de dentes, o que quero, dói-me a cabeça, estou a ficar doente, falta-me isto, nós estamos também cá para isso, porque acima de tudo é este o nosso propósito, é fazer uma caminhada e chegarmos ao final juntos. Levou-nos à vitória, levou-nos à subida, ótimo. Mas se não fosse assim, a caminhada também tinha sido muito boa. José, como é que se define enquanto jogador? Se quiser eu respondo. Estamos a brincar contigo. Me defino enquanto jogador. Acima de tudo gosta de voleibol, não é? Se não tinha ido para o futebol. Diria, não sei se estou a ser justo, mas um lutador, porque muitas vezes quando faltam as pernas, quando falta a qualidade, quando falta a técnica, tem que estar lá à vontade, e sem isso eu sinto que é o pilar mais importante de qualquer atleta, não só de voleibol, mas de qualquer atleta, e revejo muito nisso. Começou a jogar com que idade, voleibol? Eu comecei com 6 anos. Com 6 anos. E sempre, Não aqui, mas sim. e sempre foi uma paixão, o voleibol. Sim, senão não tinha durado 20 e tal anos, como dura até hoje. Sim. Francisco, pergunta a mesma coisa. Como é que se define enquanto jogador? Primeiro, sou um apaixonado pela modalidade, pelo jogo, pelo espetáculo, e depois vejo-me como um jogador irreverente. Gosto de fazer coisas diferentes dos outros, gosto de ter o meu momento do jogo também, gosto dele mesmo ser um espetáculo para quem está a ver, e enquanto eu tiver essas duas coisas ligadas no meu jogo e na minha personalidade, acho que nunca vou deixar de jogar voleibol, porque a paixão faz com que continue, e no dia em que eu deixar de ser essa pessoa que quer mostrar algo a alguém ou mostrar que estou lá a fazer alguma coisa, também já não vale a pena, porque o prof também disse isto esta semana, eu sou um jogador a Ronaldinho. Exatamente, muitas vezes levo na cabeça por causa disso, ele pediu-nos para jogar a Ronaldinho, mas depois também tem que levar comigo, porque eu gosto de fazer coisas que não estão nos livros e depois levo na cabeça do treinador. Mas sim, sou um apaixonado e acho que sou um atleta mais ou menos irreverente, pronto, também quando me puxam as orelhas. Também começou assim com Eu já comecei só aos 12 anos, até lá ainda experimentei ténis, natação, futebol, karaté. Depois chegou ao voleibol e disse, estamos a livre. Foi porque eu jogava futebol, diziam, em todos os clubes que eu ia, diziam que eu era pequenino e magrinho, então não podia jogar futebol, mas depois fui para o voleibol e já dava. Mas há muitos jogadores de futebol pequenos e magros. Pois, mas... Temos o exemplo agora do Rodrigo Moura no Porto. É que verdade, pequenino. mas agora também já mudou muito, desde que existe o Messi, mudou ali um bocadinho a mentalidade. Antes era só jogadores fortes e duros. Mas o destino passar pelo voleibol. Sim, ainda bem que aconteceu isso, é verdade. E agora uma pergunta para os dois, sentem que estão no clube certo? Podes falar tu, estás cá há mais tempo. Sim, sinto que neste momento e que nos últimos anos foi o clube certo para mim, porque é um clube em que não é um clube que eu sinta estanque, é um clube que de ano para ano eu vejo evolução, vejo vontade, vejo melhorias de ano para ano. As condições que eu tinha há 6 ou 7 anos, quando comecei, não são de todas as mesmas que temos agora. Vejo melhoria, vejo vontade de estar sempre lá em cima. Quando não estamos, vontade de estar. Quando estamos, cimentar a nossa posição e de querer firmar-nos como um clube de primeira divisão e como um clube que está entre os melhores.
Já ouviu a resposta, agora pode copiar algo. Não, eu não tenho dúvidas que estou no clube certo. Eu comecei aqui o nosso diálogo a falar disso, a agradecer pela oportunidade e a dizer que é o primeiro clube onde me deram realmente o valor e que senti valorizado. Por isso, acho que lá está. Acho que não tenho dúvidas que estou no clube certo. Hugo, sem entrar em grandes pormenores técnicos, como é o plantel que tem neste momento? Quais são os seus pontos fortes e aspectos não tão bons? Os aspectos fortes E os que não são tão bons? O que é preciso melhorar? Eu acho que um dos aspectos fundamentais é a mentalidade, que foi algo que foi construído e também acho que chegou ou seja, nós efetivamente ganhamos também este jogo, não foi só na vontade, só na crença, foi na cabeça, efetivamente, soubemos ser frios e soubemos gerir essa emoção, que foi algo que noutros momentos não, mas não deixando de ser competitivos. Por isso, acho que esse foi um ponto que marcou a diferença e não era um ponto forte de todo. A parte emocional, a própria resiliência quando estávamos atrás, porque estar à frente é muito fácil, não é? É a mesma coisa que receber mensagens quando se ganha. Quando se está a ganhar por muitos é fácil, agora quando se está a perder por 2 e por 3 é que se tem que ter a capacidade de não atirar a toalha ao chão, de tentar ir atrás e de perceber o que é que se tem que fazer para. Por isso direi eu que isso era um ponto forte que nós fomos identificando e que neste momento já direi que não é um ponto tão frágil. Temos muito por onde crescer e acho que marcou essa diferença. Depois outro ponto forte, claramente, aproveitando a nossa equipa técnica, comparado com todas as outras equipas. Por isso a nossa equipa técnica, sem dúvida, um ponto forte a todos os níveis. A nossa estrutura, porque é muito pequena e nunca faltou nada, de certa maneira, e os problemas foram sempre resolvidos. E depois, em termos físicos, também acaba por ser um ponto forte, não há como esconder isso. Nós definimos objetivos e foi construído isso. Ou seja, nós, comparado com as outras equipas, tivemos, por exemplo, dois centrais, neste caso 3, onde a estatura não perdia para ninguém, por exemplo. Ou seja, fisicamente, direi eu que foi também um aspecto forte. E a este nível segunda divisão, eu vejo muito mais pontos fortes do que pontos frágeis. O ponto frágil é mesmo foi esta parte onde nós temos que, quando se está atrás, tem que se ir para a frente, temos que perceber que isso são momentos que existem no jogo e durante a época, e acima de tudo, saber geri-los. Ou seja, quando se está a perder, saber ir atrás e não esperar o próximo jogo, digamos assim, para reagir. E a nível da segunda divisão, estava bom o plantel. E agora a nível da primeira divisão, vão ser necessários vários ajustes neste plantel? Como eu disse, a época acabou no domingo e não é mentira para ninguém que, em termos de foco, era isto. E não se preparou-se, obviamente, e perspectivou-se tudo o que é o caminho a fazer, o que é que há a fazer, mas em termos específicos não se preparou nada. Quando estamos a falar em específicos, estamos a falar nessa questão de pergunta relativamente a jogadores. O mercado, neste momento, da primeira divisão já começou a ser movimentado há muito. E sempre foi isto, nós podemos jogar contra o Benfica e não vamos jogar para perder. Eu lembro perfeitamente, o Zezé, eu penso que o Chico não estava nessa época, nós houve um jogo que nós fomos fazer uma dupla contra o Bastardo e contra o Capa, eram duas equipas dos Açores, nós fizemos até um bom jogo, mas fizemos um set que aquilo mexeu comigo de uma maneira, e eles sabem, nós sabemos que há coisas que não podem acontecer, nós podemos ser muito inferiores, mas a vontade de superação tem que estar lá, e nós sabemos que ganhar ao Benfica, se calhar não, há que ser realistas,
é impossível, Impossível. ou quase impossível. Pode ser 4. Ganhar setes pode ser muito difícil, mas já fizemos 28, 26, já Pois. fizemos 25, Nem 23. podem entrar logo em campo com a mentalidade que é impossível, não é? Porque senão aí é que já levam É, uma esse derrota às padrão, ou costas. seja, esse padrão tem que estar, e acho que é em todos os esportes, seja no hóquei em patins, seja no futebol, seja no voleibol. Por isso, esse padrão tem que estar lá. Ou seja, o nosso objetivo é claro. Também uma frase que ficou muito nós, ou seja, no ginásio teve 3 anos na primeira divisão, no masculino, no feminino já teve mais, há que o dizer isso também. No masculino tivemos 3 anos, descemos, e quando descemos o objetivo, além de subir rapidamente, e felizmente conseguimos, foi muito claro. O objetivo agora não é estar 3 anos, é estar 7 ou 8, e a partir daí há que sonhar mais. Exato. Não Seja vão com entrar quem a for. pensar com o objetivo que vamos ser campeões da primeira Obviamente, divisão, há que ser realista, as mas- expectativas têm que estar assertivas Exatamente, acima de tudo, exatamente, pensar sempre e têm na que ser reais. manutenção, para não voltar a cair divisão. Ricardo, estes ajustes já estão a ser feitos, já está a ser pensado à próxima época? Claro que sim, claro que sim. E mais uma vez recordo uma das primeiras conversas que tive com cada um deles, que teve connosco esta época, porque estávamos a falar da maior parte de atletas que estavam a jogar na primeira divisão e que na segunda divisão a motivação é naturalmente diferente. Eles precisaram de acreditar muito neste projeto para também o integrarem. E esse voto de confiança que eles também nos deram também foi importante para nós, ginásio. E, portanto, aquilo que eu lhes disse do início é nós, esta época, vamos tentar criar o núcleo daquilo que será a equipa da próxima época. Portanto, quem nos ajudou a chegar até aqui, quem trabalhou, quem deu o seu máximo, todos eles têm valor, obviamente que vão ser considerados para a próxima época. Se vamos equacionar uma ou outra posição, reforçar, sim, dentro das nossas capacidades, dentro daquilo que são os nossos objetivos, isso assim o iremos fazer. Mas, em primeiro lugar, quero reforçar que a equipa que temos é uma equipa Precisavam de outro apagão, que era mas era para a coisa parar um bocadinho para ganharmos mais tempo. Todos eles, vou falar com todos os atletas, e aquilo que eu disse aqui é de facto a vontade, não só minha, mas a vontade que resulta das nossas vontades, do Hugo, do Pedro. Obviamente que vamos para um patamar diferente, a exigência vai ser diferente e obviamente que a conversa será diferente daquela que tivemos o ano passado. Agora, aquilo que nós queremos é pessoas que estejam connosco, que acreditem no projeto, porque eles acreditaram, e se eles não acreditassem, nós não tínhamos chegado onde chegamos. Portanto, há sempre frontalidade nas nossas conversas, sinceridade, mas depois chegamos ao final e ouvir o que eles dizem, que nunca nos faltou nada, sentimos-nos bem, é isso que nós queremos. Portanto, nós não vamos criar ilusões, vamos trabalhar de forma sempre ambiciosa e sempre a querer mais, mas sempre com os pés assentes na terra e subindo de grau a degrau para que nos ajudem um dia, quem sabe, a ganhar o Benfica. A mim dava-me um particular, e ao Zé também sei que dava um particular gosto. Bem, vontade certamente não falta, não é, de continuar neste projeto, tanto ao Francisco como ao José, certo? Certo. Também quero continuar. Sim, ainda hoje falei ali com o nosso presidente, entre aspas. Não digas presidente, nós temos um presidente diretor. Eu disse entre aspas, eu disse entre aspas. Lá está a vontade, acho que se eles tiverem, somos dois a querer, é uma questão também de nos sentarmos e falarmos sobre isso. Agora, se calhar desafiava os dois a deixarem uma mensagem aos adeptos deste final da época, se calhar um obrigado pelo apoio que eles também deram durante a época, como já disseram aqui durante a entrevista, que foi fundamental. Não sei qual quer começar. É o momento da câmara. Não, queria agradecer a todos os adeptos, sem dúvida que foram uma força extra, sem dúvida que toda a gente que estava lá em baixo e lá dentro no campo sentiu a motivação deles, a força deles, a crença deles, acima de tudo, e sem eles nada disto seria possível. Por isso, agora só tenho a apelar a que na primeira divisão, nos maiores palcos do voleibol em Portugal, continuem connosco, continuem a deslocar-se ao pavilhão, continuem a gostar do que nós fazemos, continuem a acompanhar a equipa, para que possamos todos, como já foi muitas vezes falado, ser ser uma comunhão entre todos e que, no final de contas, o ginásio possa manter por muitos e longos anos juntos dos seus adeptos na primeira divisão. Francisco. Vou aproveitar aqui as palavras do meu colega, só agradecer a todos os ginasistas e, como é que se diz, santircenses? Só tircenses. Não Só somos tircenses. santos, Eu não sou daqui, não sou aqui, mas estou a tornar-me e agradecer. Gostamos todos muito mais de jogar com pavilhões cheios e
com essa motivação extra, que é sempre importante. Por isso, no próximo ano, se quiserem fazer parte novamente desta nossa caminhada, apareçam, que nós vamos dar tudo para vos dar alegrias no final do ano também. Bem, mais uma vez agradeço a todos a presença aqui mais uma vez para fazermos este balanço da época. Fica prometido já aqui um balanço para o ano que vem, por isso espero que se esteja aqui a festejar a manutenção na Primeira Liga, que seja um balanço positivo. Também vamos acompanhando dentro daquilo que Eu podemos. vou lançar um desafio, vai à festa da manutenção. O Diário de Santice pronto. vai fazer um direto na festa da manutenção. Vamos ver se conseguimos estar presentes. Lá está, gostávamos de estar mais presentes em tudo, infelizmente também não Eu sei que conseguimos. sim, eu sei que A equipa não é grande, por isso, dentro daquilo que nós podemos, vamos apoiando todos os clubes. Assim, eu já os associações. pressionava a dizer que ia haver um direto com a festa, eles durante a época já pensavam na festa, já estávamos a trabalhar positivamente no sentido da caminhada. Se houver festa, nós vamos tentar estar presentes na festa. E na apresentação do meu plantel também Muito temos obrigado conseguido por estar todo o vosso presentes. apoio Por sempre. isso, o que nós pudermos, também estamos disponíveis para ajudar. Por isso, marcamos encontro aqui para o ano e lá está, para um balanço positivo, certamente. Obrigada a todos. Obrigado.